nesse horário. A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos ouvintes, aqui estamos novamente no ar, através das ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, para levar o Evangelho de Jesus a todos os lares que estão sintonizados conosco. Que vocês possam, cada um em seu lar, obedecer ao que as autoridades sanitárias recomendam, para que possamos, o mais rápido possível, podermos estar juntos novamente. Participando do culto de hoje, nossa companheira Eni Lima de Menezes, João Carlos Lima de Menezes, Jussara Lopes e esse que vos fala, Lidiane Barreto. Nós queremos só lembrar que ainda estamos fazendo culto em nossas casas através da tecnologia atual. Livro da Esperança, de Francisco Cândido Xavier, psicografia de Emmanuel. A lição 6, Evolução e Aprimoramento. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, João, capítulo 3, versículo 3. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Capítulo 4, item 4. Decididamente, em nome da eterna sabedoria, o homem é o senhor da evolução da Terra. Todos os elementos se lhe sujeitam à discrição. Todos os reinos do planeta rendem-lhe vassalagem. Montanhas ciclópicas sofrem a carga de explosivos, transfigurando-se em matéria-prima destinada à edificação de cidades prestigiosas. Minérios por ele arrancados às entranhas do globo suportam os fornos incandescentes a fim de lhe garantirem utilidade e conforto. Rios e fontes obedecem às determinações, transferindo-se de leito com vistas à fertilização da gleba sedenta. Florestas atendem-lhe a derrubada, favorecendo o progresso. Animais, ainda mesmo aqueles de mais pujança e volume, obedecem-lhe às ordens, quedando-se integralmente domesticados. A eletricidade e o magnetismo plasmam-lhe os desejos. E o próprio átomo, síntese de força cósmica, descerra-lhe os segredos, aceitando-lhe as rédeas. Mas não é só no domínio dos recursos materiais que o homem governa soberano. Ele pesquisa as reações populares e comanda a política. Investiga os fenômenos da natureza e levanta a ciência. Estuda as manifestações do pensamento e cria a instrução. Especializa o trabalho e faz a indústria. Relaciona as imposições do comércio e controla a economia. Claramente, nós, os espíritos em aperfeiçoamento, no aperfeiçoamento terrestre, conseguimos alterar ou manobrar as energias e os seres inferiores do orbe a que transitoriamente nos ajustamos e do qual nos é possível catalogar os impérios da luz infinita, estuantes no universo. À face disso, não obstante sustentados pelo apoio divino, nas lides educativas que nos são necessárias,
O aprimoramento moral corre por nossa conta. O professor ensina, mas o aluno deve realizar-se. Os espíritos superiores nos amparam e esclarecem. No entanto, é disposição da lei que cada consciência responda pelo próprio destino. Meditemos nisso, valorizando as oportunidades em nossas mãos. Por muito alta que seja a cota de trabalho corretivo que tragas dos compromissos assumidos em outras reencarnações, possuis determinadas sobras de tempo, do tempo que é patrimônio igual para todos, e com o tempo de que dispões, basta usares sabiamente a vontade que tanta vez manejamos para agravar nossas dores, a fim de te consagrares ao serviço do bem e ao estudo iluminativo, quando quiseres, como quiseres e quanto quiseres, melhorando-te sempre. Então, nós estamos hoje aqui levando o nosso pensamento a Deus para que possamos entrar em sintonia com a espiritualidade maior, a fim de que eles possam nos socorrer nesse momento em que vivemos. Senhor Jesus, sê conosco. Aqui estamos precisando muito do Teu amparo, da Tua proteção. Agasalha os corações aflitos, Senhor. Ilumina cada coração, que possamos sentir que o amanhã será melhor e que todos nós poderemos ainda desfrutar de momentos de paz e de tranquilidade nessa terra abençoada em que vivemos. Que assim, Jesus, que possamos pedir a Ismael, o guia espiritual da nossa pátria, que possa velar por ela e dar, Senhor, as diretrizes que nós estamos merecendo passar. Que assim, em nome de Todo-Poderoso, em nome de Deus, nosso Pai amantíssimo, iniciamos o nosso culto cristão, em nosso lar, na noite de hoje. Que assim seja. Então, hoje, nós estamos iniciando o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E leremos 3 passagens curtinhas do Evangelho de Jesus, uma que está em Mateus e Marcos, a segunda em Marcos e Lucas e a terceira em Mateus e Marcos também. A primeira passagem diz o seguinte: Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou alguns dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Isso está em Mateus capítulo 16 e Marcos capítulo 8. A segunda passagem diz: Nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: Mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Aqui está uma passagem que o Herodes confunde João Batista com Jesus, né? O que não poderia ser, porque eles eram contemporâneos, né? Quando os dois foram crianças ao mesmo tempo. Então, Jesus não poderia ser o João Batista reencarnado. E a terceira passagem, que se dá após a transfiguração. E ela diz assim: Seus discípulos, então, o interrogaram dessa forma:
Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falou. Quando nós estudamos essa passagem, nós fomos lá ver o que era Cesareia de Filipe. E a gente viu que era uma cidade fora da esfera dos judeus, fora do contexto habitual de pregação de Jesus. E aí Jesus estava passando por ali, nas cercanias de Cesareia de Filipe, e vai conversar com os seus discípulos. E aí me chama a atenção também quem eram os discípulos. Então os discípulos eram os seguidores do Cristo, eram discípulos, estavam ali com ele. Nessa passagem, Jesus fala o seguinte, que dizem que eu sou. Então ele pergunta que dizem que eu sou, ele não estava perguntando ali, nesse momento, ele não estava perguntando aos discípulos, ele estava perguntando: o que vocês ouvem que eu sou? Que falam aí de mim? Os homens aí de fora, os seres humanos em geral, né? O que dizem? E aí os discípulos respondem: cada um diz uma coisa. Dizem que tu és João Batista, outros dizem que és Elias. E aí Jesus pergunta: e vós? Quem dizes que eu sou? E aí Simão Pedro toma a palavra e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí sim, Jesus estava perguntando para os discípulos. E aí Simão responde. E aí Jesus fala: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, Simão, que já estava ali sendo seguidor do Cristo, ele teve aquela revelação, né? Que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E uma outra parte, estudando esse capítulo, que me chama a atenção, é que imagino naquela época alguém ouvir que ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Mais uma vez eu entendo que não tinha como ficar claro na mente, né, do ser humano na época o que é nascer de novo, nascer como. E para nós espíritas fica claro que Jesus estava falando da reencarnação, da crença na pluralidade das existências, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Mas naquela época, o povo daquela época, os próprios discípulos indagavam muito Cristo, né? Estava todo mundo naquele começo da descoberta da verdadeira vida, do que nós vamos, para onde nós vamos. E assim, até hoje a gente sabe que ainda tem muita dificuldade quando se fala no nascer de novo, né? A gente sabe que existem algumas crenças que discordam totalmente do que a gente estuda, né? Do que a gente tem como base na doutrina espírita. Mas para nós, essa passagem fica bem clara que Jesus estava falando da pluralidade das existências. Aí está, meus irmãos, a explicação por que Jesus começou a incomodar muita gente e aos poderosos do mundo desde sua vinda à Terra. Incomodou sim, porque trazia uma visão nova, uma visão de um mundo em que o reino dele não era deste mundo, e sim trazendo uma ideia nova, e mais tarde foi explicado pelo nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Eis aí a prova da reencarnação, não da ressurreição, como eles imaginavam.
Nicodemos vem depois elucidar essa confusão no capítulo 4, e que nesse capítulo explica melhor quando ele vem dizendo, né, o advento do Espiritismo não veio destruir a lei, e sim dar cumprimento a ela. Então, que nós possamos entender bem o que é essa questão da reencarnação e da ressurreição, não como diziam os antigos, porque como nós poderíamos explicar numa só encarnação, perder todos esses vícios que nós trazemos de outras eras, como inveja, ódio, ciúme, em uma encarnação só não poderíamos trabalhar todas essas virtudes negativas que estamos vivendo atualmente. Exato, né? Inclusive, quando ele diz aí que, como diziam os escribas, é porque no Velho Testamento, lá em Malaquias, Malaquias afirma que Elias iria retornar, né? Até a passagem é bastante interessante, porque isso está registrado lá no Velho Testamento, né? Dizendo o seguinte: eis que vos envio o mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, é o seguinte, né? Esse mensageiro não era Jesus ainda, porque mais adiante ele diz, né, que preparar o caminho para a vinda do Senhor. Né? E até eu pensei, quando eu li essa passagem de Malaquias, eu disse assim, quem sabe se Malaquias também não foi uma reencarnação de Elias, antes de ser João Batista, né? Porque ele fazia essa profecia, Elias viveu cerca de 900 anos antes de Cristo, Malaquias 400 ou 450. Então, nesse prazo assim, o Espírito que foi Elias deve ter reencarnado outra vez até que viesse como João Batista. Isso é só uma hipótese que eu pensei, mas que não é impossível de ter acontecido, né? Exato. Né? Tempo existe. O que seria impossível seria Jesus ser a encarnação de João Batista, porque os dois, inclusive, se encontraram. Foi João Batista que batizou Jesus no Rio Jordão. E não só contemporâneos, quando viveram juntos, né? A infância. Foram vistos juntos. Né? Algumas religiões, inclusive, eles não acreditam na reencarnação. Né? Acham que, inclusive, a reencarnação foi invenção de Kardec. Mas, na realidade, a reencarnação já vem lá das civilizações mais antigas, né? E os próprios judeus acreditavam, porque quando Herodes, né? E lembrando que esse Herodes é o Herodes Antipas, que era filho do outro, que quando Jesus nasceu, né? Mandou matar as crianças, né? Com medo de perder o trono, já que se anunciava que viria um rei, né? Então esse Herodes atual, o Herodes Antipas, ele, quando fala que poderia ser João Batista ou Jeremias ou Elias, aí é um fenômeno de reencarnação, porque como é que eles estariam agora, né, com outro corpo, com outra personalidade completamente diferente? Portanto, era crença comum entre os judeus a questão. Só que a palavra reencarnação não existia. Eles usavam a palavra ressurreição para esse tipo de fenômeno. Nós vamos ler, então, do livro de Custódio Beiral, e esse livro tem como título Cantigas da Vida, em que Beiral faz várias poesias com temas do Evangelho segundo o Espiritismo. Em relação ao início do capítulo 4, ele diz o seguinte: este livro é interessante porque ele não traz poesias isoladas, ele é um contínuo, ele vai colocando temas, mas a poesia vai continuando, é como se ele estivesse contando uma história do Evangelho através de versos, né? E nós vamos ler um trecho do que é esse contínuo, que ele colocou como título: não se ajusta ao Deus de amor a unicidade da vida. Ou seja, se Deus é amor, a gente não poderia viver uma única vez e ser condenado por alguns erros que tivéssemos cometidos, né? Deus, um pai, não nos daria uma única oportunidade de acertar.
Ele nos dá quanto nós precisarmos, né? Esse é o amor de Deus, que vem através da reencarnação. Então vamos ler um trecho dessa poesia, que diz assim: um templo não muda um tio, Deus os destinos selava, mas por que às vezes o vil no bom obreiro pisava? É quando o douto ateísta desafia Deus e altares, com a doutrina humanista de enganosos patamares. Eis que, na França, em Lyon, surge o apóstolo da luz, trazendo a nobre missão recebida de Jesus. E as respostas racionais, na tradução do Evangelho, atendem perguntas tais, porque nos assolta o rédeo. Falai quem dizes que eu sou. Uns dizem que sois Elias, João que Herodes matou, outros que sois Jeremias. O mestre escutava as versões enquanto a brisa cicia, melodias das canções que lhe lembravam Maria. Pedro, diz por ti, quem sou? O servidor, rosto altivo, nem sequer pestanejou. Tu és o Filho do Deus vivo. Jesus de pronto aditou: Simão, és aventurado, a carne não te ensinou, por Deus te foi revelado. Então, ficamos aqui neste trecho e nós gostaríamos ainda de deixar com os ouvintes uma canção que vai nos tratar de forma bem lúdica, bem leve, esse tema da reencarnação. Uma canção chamada Trocando de Roupa, que está no CD Cancioneiro Espírita, volume 2, e é de autoria de Marcos Canduta e Jaime Togores. Então vamos ouvir Trocando de Roupa. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. Me explicou o que é morrer e o que é nascer, e eu não esperava aquilo aprender. Meu corpo então virou um instrumentão, que eu movimento sempre em qualquer direção. Mas as minhas ações eu tenho que saber, serão analisadas cada anoitecer. É que eu sou um ser em evolução, aprimorando a inteligência ao coração. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. E assim, ouvintes, com essa canção, nós terminamos esta edição de Culto Cristão no Ar, convidando a todos a estar conosco novamente na próxima semana. Então vamos à nossa prece. Senhor Jesus, Mestre amado, aqui estamos reunidos, te agradecendo
não só a oportunidade de mais uma vida, de mais uma existência em que podemos continuar a nossa escala de progresso, reparando nossos erros do passado e tentando novos acertos para dar prosseguimento a essa caminhada quase infinita rumo à perfeição. Obrigado não só, Senhor, pela oportunidade da existência, mas pelo entendimento que temos de que uma vida seria pouco para que pudéssemos chegar à perfeição que nos cabe e que, através do amor de Deus, através desse Pai amoroso que não quer nos condenar, mas que sejamos felizes, teremos quantas oportunidades precisarmos para chegarmos à perfeição. Obrigado por tudo. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.